Bom, gente, no vídeo anterior eu mostrei aqui o quarto da Valentina e dei um resumão, assim, do porquê que eu sumi e como que foram as coisas nos últimos meses, né, o que aconteceu comigo. Mas nesse vídeo agora eu vou detalhar qual que é o diagnóstico médico que a minha obstetra conseguiu identificar de forma antecipada, graças a Deus, e porque eu tô em casa, né. Com 5 meses, quase 5 meses, eu decidi mudar de obstetra porque eu tava satisfeita com a minha médica, assim, eu achava que ela era muito boa tecnicamente, porém, ela não era muito atenciosa, cuidadosa, sabe? E eu sentia falta disso. Em fevereiro, eu já tinha tido um sangramento e o pessoal do hospital São Luís me explicou que podia ser por motivo de placenta baixa. Então, me orientaram a aguardar até 28 semanas para ver se a placenta subia e se realmente essa foi a causa do sangramento. A minha médica mesmo não me explicou nada disso, e isso me incomodou um pouco. Então, eu decidi procurar uma outra médica. Achei uma médica que eu simplesmente amei ela desde a primeira consulta. E aí na primeira consulta ela já passou assim 30 minutos comigo em sala e me explicando várias coisas que eu nunca tinha tido em 4 meses de pré-natal. Também me deu o telefone dela, caso acontecesse alguma coisa que eu também não tinha. Então assim, eu já fiquei encantada com ela desde a primeira consulta. E aí ela me pediu pra fazer o último ultrassom, eu fiz, que eu na época, né, eu refiz. E ela pediu pra fazer no cura diagnóstico com uma doutora específica. E eu também fiz com essa doutora. E aí tava tudo indo maravilhosamente bem no dia da ultrassom. A doutora tava me explicando tudo. De repente ela ficou calada. Quando ela ficou calada, aí eu percebi que algo não estava como deveria estar. Porque ela simplesmente parou de falar. E não me explicou nada. Só ficou analisando e depois disse assim: isso aqui que eu tô olhando é o seu cordão umbilical. Mas vai se trocar e volta aqui que eu vou te explicar. Aí quando eu voltei, ela me explicou que o meu cordão umbilical, basicamente o cordão, vou usar assim essas palavras, mas obviamente que não é uma coisa muito certa, sabe? Não vão ser as palavras certas, vou explicar a forma que eu entendi, que foi a forma que mais ou menos ela me explicou. Então ela me explicou que assim, o cordão umbilical ele tem como 3 veinhas, como se fosse 3 veinhas dentro dele e uma capa que envolve todo esse cordão umbilical. É ligado na placenta e também no bebê. Ali passa a corrente sanguínea, passa o oxigênio, os nutrientes, tudo pro bebê passa pelo cordão umbilical. E aí, quando esse cordão umbilical ele não tem essa proteção, existe um risco de ruptura maior do que um cordão umbilical normal. Seja por um esforço meu ou por um simples movimento do bebê. Não tem como prever, não tem como, assim, imaginar em que momento que isso vai acontecer e se vai acontecer. Né? Esse diagnóstico, ele realmente acontece através de ultrassonografias, a partir, se eu não me engano, do 5º mês de gestação, já dá pra saber se tem esse problema ou não. E quando se tem, não há o que ser feito, a não ser tomar os devidos cuidados e fazer todo um pré-natal com muito mais regras e observação do que um pré-natal normal, né? E aí, no meu caso, ela me explicou que eu tinha esse problema e que muito provavelmente, talvez isso foi o que ocasionou o sangramento. Aí essa médica que fez as imagens ligou para a minha médica obstetra, que eu só tinha passado uma única vez, fez uma análise geral assim do meu caso, explicou para ela por telefone tudo o que estava acontecendo. E no dia seguinte eu fui buscar o laudo. Normalmente eu pego o laudo na hora, mas nesse dia eu não consegui pegar porque demorou demais a minha consulta e ela pediu que eu voltasse no outro dia para ela fazer com mais tempo o meu laudo e escolher as imagens específicas, né? Depois eu refiz esses exames de ultrassonografia a cada 15 dias para ter certeza do diagnóstico e em todos eles foi confirmado. Então, a minha médica, ela me afastou 15 dias primeiro, eu fiquei em casa por 15 dias e aí depois eu fiquei em casa por mais 50 dias. Então, assim, desde o início de abril eu tô em casa. Eu não posso pegar muito peso, eu não posso sair pra lugares
onde eu vou me cansar muito, eu tenho que ficar de repouso, tentar descansar ao máximo, ingerir o máximo de alimentos que eu conseguir, porque esse diagnóstico também influencia no desenvolvimento do bebê, porque essa capa protetora, que é a geleia de Wharton, alguma coisa assim, ela meio que amortece quando o bebezinho encosta. Então, assim, se o bebezinho ficar por cima do cordão umbilical, quando tem essa proteção, nada acontece, porque amortece o peso dele. No meu caso, quando a Valentina encosta no cordão umbilical, meio que obstrui a passagem de nutrientes, de corrente sanguínea, tudo. Então, eu tô com 7 meses, quando eu tava com 6 meses, ela tava com um percentil de desenvolvimento em 51%. Quando eu tava com 5 meses e meio, ou 6 meses, alguma coisa assim, enfim, depois de umas 2 semanas, ela caiu para 21% do desenvolvimento. E aí depois caiu para 20% e agora tá em 19%. A minha médica considera que tá mantendo no mesmo percentil 20%. E que isso é bom. O que não pode acontecer é ir regredindo, porque aí cada vez mais o risco aumenta. Conforme as semanas passam, os riscos também aumentam. Então, por esse motivo, a partir de 32 semanas, que já é esse mês de maio, né? Eu vou ser internada para fazer um acompanhamento mais de perto da Valentina. As ultrassonografias vão ser feitas semanalmente e todos os dias os médicos vão fazer um exame em mim ou nela. Não sei ainda ao certo qual é esse exame, como se chama e como funcionará, mas ela me disse que serão todos os dias esse exame, e por isso que ela optou em me internar, para que eu evitasse tanto esforço, tanto desgaste de ir ao hospital todos os dias. E também, se acontecer alguma coisa, eu já estou no hospital. Esse problema, ele é muito mais comum em gestação gemilar ou em mulheres que já tiveram outros filhos. Em gestação única e de uma pessoa que nunca teve filho, é muito raro. Então, eu sou tipo assim, 1 entre 1000. É muito incomum acontecer esse diagnóstico. Tanto que a minha médica mesmo, ela disse que só fez um parto com esse problema e era gestação gemilar. Deu muito trabalho, foi muito difícil, mas as bebezinhas nasceram com 36 semanas, deu tudo certo. Então, assim, caso você receba esse diagnóstico e não saiba, é isso. Assusta um pouco no começo, porque você fica com medo. No começo, tudo que eu mais queria era sentir a Valentina mexer, e aí quando ela começou a mexer foi quando eu descobri esse diagnóstico. Então, pensa o meu medo toda vez que ela mexia. Meu medo de ela puxar o cordão umbilical, porque o bebê, ele brinca com o cordão umbilical, ele se enrola no cordão umbilical. 1000 coisas podem acontecer dentro da barriga da gente, não tem como prever. Então, eu fiquei arrasada, assim, muito preocupada. Eu não queria ficar preocupada, mas eu ficava muito preocupada. Mas com a ajuda de Deus e de muita oração, assim, eu tô muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais confiante de que Deus está no controle de todas as coisas. E de fato está, gente, porque eu descobri a minha gravidez com 1 mês e meio de empresa. Eu tinha acabado de entrar nessa empresa. A empresa anterior a essa, eu tinha um convênio que não era tão bom, era por coparticipação. Então, pensa, eu pagar internação, pagar parto, pagar um monte de coisa por coparticipação, seria muito caro, entendeu? E aí eu entrei nessa empresa, eles foram super atenciosos comigo, eu ainda trabalhei 15 dias home office, porque por solicitação da minha médica também, e a empresa aceitou numa boa, entendeu numa boa também, e até hoje eles sempre falam comigo, entram em contato pra saber como que eu tô. Enfim, deram a entrada na perícia para iniciar o auxílio-doença, porque no meu caso, eu vou ficar internada como auxílio-doença até dia 18 de junho. E a partir dessa data vai ser licença maternidade, né? Então eu vou receber como licença maternidade. E aí é isso, gente. Esse é o diagnóstico que eu tenho. Por isso eu não quis mais gravar nada no YouTube, não quis subir mais nenhum vídeo. Eu fiquei com medo, fiquei apreensiva. Nesse período
de gestação também. Eu já vi 2 meninas que engravidaram na mesma época que eu perder bebês. Uma perdeu com 2 meses, a outra perdeu com 7 meses. A que perdeu com 7 meses foi muito recente. A dela também era uma gravidez de risco, claro que totalmente diferente da minha. Mas querendo ou não, você fica pensando na sua quando você vê que alguém próximo a você perdeu o bebê, entendeu? Então é muito, muito complicado. E aí por isso que eu não sumi mesmo, não levei adiante a ideia de colocar vídeos no YouTube. Mas aí hoje eu entrei e vi que tinha 1000 visualizações no primeiro vídeo, alguns comentários pedindo pra eu falar como que tava sendo. E aí eu me animei um pouco. Mas basicamente é isso. Ah, e os enjoos, gente, os sintomas que eu tive nesse período, tá? A única coisa que eu tive, assim, demais, enjoo, gente. Até hoje eu tenho enjoo. Se eu passar muito perfume, se eu sentir um cheiro muito forte de alguma coisa e aquilo começar a me incomodar, eu coloco pra fora tudo que eu comi. Outro dia, na semana retrasada, eu passei perfume e eu enjoei com o cheiro do meu próprio perfume. Então, assim, eu vomitei com o cheiro do meu próprio perfume, com 7 meses de gravidez. Muitas coisas eu deixei de comer até o 6º mês. Não suportava nem o cheiro, tipo cebola, feijão, café, nada disso, gente, que eu amava antes no meu dia a dia, sempre comi, nada disso me descia. Nem o cheiro eu suportava, mas agora eu já tô bem melhor e nem se compara. Consigo almoçar, porque antes, às vezes eu tinha que almoçar açaí, porque eu não conseguia comer comida, gente, não tinha condições, não descia comida. Então, assim, o que você teve de sintoma? Enjoo, gente. Enjoo o tempo todo. Até 6 meses de gestação cravados eu enjoei. E todo dia de manhã ainda é muito difícil pra mim. Se eu comer assim que eu acordar, eu coloco pra fora. Se eu comer muito rápido, eu coloco pra fora. Então, assim, eu tenho que acordar depois de 1 hora e meia, mais ou menos. Aí eu tomo o meu café da manhã, comendo de forma bem devagar, que é pra não passar mal. E por aí vai. E aí, tipo, muita laranja. Desejo, assim, também eu não tive muito. Na realidade, eu não tive desejo. Eu tive vontade de comer algumas coisas que eu já comia antes, só que agora eu como em uma quantidade exagerada. Tipo assim, eu sempre gostei muito de frutas, porque eu fui criada no Nordeste e no sítio. E aí, hoje em dia, eu como muita fruta. Tipo, laranja. Quando eu vou chupar laranja, eu chupo 4 laranjas. Nunca na vida eu chupei 4 laranjas de uma vez. Entendeu? Doce também é uma coisa que aumentou muito. E aí eu tomo as vitaminas que a médica passou, já tomei todas as vacinas também que ela passou. Agora eu tenho que tomar corticoides, né, que para desenvolver o pulmão da Valentina, porque como ela vai nascer prematura, né? Isso é algo que eu não comentei também. Ela vai ter que nascer com 36 semanas, porque com esse problema que eu tenho, é muito arriscado deixar passar mais semanas, entendeu? Aumenta a semana, aumenta os riscos de eu entrar em trabalho de parto. E se eu entrar em trabalho de parto, eu entro em sofrimento fetal. E aí, eu não, né? O bebê entra em sofrimento fetal e aí pode vir a óbito. Então, por esse motivo, não dá pra ser com mais de 36 semanas. É muito, muito arriscado. E aí também o parto normal que eu tanto queria, não dá pra ser. Tem que ser cesárea. E aí até com a médica anterior eu tava planejando fazer, ver como Deus é bom, eu tava planejando fazer um parto normal, eu não tinha telefone dessa médica, ela tava falando que ia ser parto normal, tava tudo certo, que eu tava bem, tudo que ela dizia pra mim era, você e seu bebê estão bem, isso me incomodava, isso não era o suficiente pra mim, eu queria saber mais, eu queria saber detalhes, e aí imagina, se eu tivesse seguido com ela e com a ideia de ter um parto normal, muito provavelmente eu ia perder a minha bebê, porque eu ia entrar em trabalho de parto e o bebê não ia conseguir nascer. Porque como o cordão ele não tem a capa, é como se os vasinhos ficassem tudo separadinhos assim, sabe? E aí atrapalha pro bebê sair, pelo menos é isso que eu entendi olhando pela internet. Mas enfim, gente, Deus é muito bom, tem dado tudo certo. A minha casa tá uma bagunça ainda, tá uma baita de uma reforma, mas eu acredito que até dia 22, 23 no máximo desse mês, já vai estar tudo mais em ordem por aqui. E aí, qualquer novidade eu conto pra vocês. Mas obrigada por terem se inscrito no canal,
curtam o vídeo, me acompanhem também no Instagram. Agora eu tô postando bastante foto, porque agora eu já tô mais empolgada com a chegada da Valentina e menos chorona. Então eu tô postando bastante foto. Tem a maioria das minhas fotos, na realidade todas as minhas fotos profissionais, quem tá fazendo é o Ricardo Watanabe Fotografia, ou Foto, alguma coisa assim. Nas minhas fotos estão marcando, tá? E o meu Instagram é @isabel_pereira. Então me siga lá, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe.